Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo aí da playlist do laboratório, né? Continuação aí da montagem dos testes aí do kit da Elenco, né? Então, conforme eu falei no último vídeo, a gente vai começar a fazer os testes então, da parte do AM, tá? A gente vai fazer de acordo com o que está o manual, né? Para facilitar um pouco, gente, né? Os testes que a gente vai fazer. Na última página do manual tem o diagrama do circuito todinho, né? Então, para a gente poder identificar os pontos, os TPs, que é test point, eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu fiz uma impressão, né? Uma não, fiz até várias, em tamanho A3, né? Então é o mesmo desenho aqui, né? Só que eu pedi para imprimir numa gráfica próxima em casa aqui, em tamanho A3. Então fica mais fácil da gente identificar os pontos, né? E eu tá mostrando para vocês, tá? Uma outra coisa, né, que para a gente poder fazer esses testes aqui, como vão ser bastante teste, né, gente? Eu comprei uma bateria, né? Não é propaganda da bateria, né? Mas uma bateria de uma marca boa, né? Uma Duracell, justamente para poder durar mais, né? Alcalina, tá? O melhor preço que eu encontrei, gente, tá? Aqui no comércio local, R$ 26,90. Eu já cheguei a encontrar ela R$ 39,00. Mas existem outras baterias, né? Vou até pegar algumas aqui. Mas não são baterias muito confiáveis, né? Apesar de ser de marca boa, né? Mas não duram quase nada, tá? Eu tava colocando dessas aqui nos meus equipamentos de medição aí, mas realmente, né? Para usar de vez em quando. Como isso aqui a gente vai usar bastante, tá? E eu vou fazer os testes de acordo com o que o manual fala, então eu já comprei uma dessa boa, tá? A gente vai começar a fazer os testes de acordo com o que está no manual, e a gente vai explicando parte a parte aí todos os testes que a gente vai fazendo, né, e mostrando no manual o que o manual indica, né, quais são esses testes que a gente vai fazer, tá ok? Então a gente começa aí, né, já com bateria nova, né, com os instrumentos que a gente vai usar. Vou estar explicando quais os instrumentos, né, de que maneira a gente vai usar, e a gente vai montando aí, tá ok? A gente já volta. Bom, nós vamos começar os testes então, de acordo com o que está aqui no manual, né? Então ele começa pela página 10, né? Aqueles que baixaram aí já vão acompanhando com a gente, tá? Então a gente vai fazer algumas edições, porque a gente vai fazer uma edição, monta, desmonta, tal. Então, para não ficar o vídeo muito longo, eu já vou fazendo essas edições, tá ok? Então o primeiro teste que ele fala aqui pra gente, tá? É o teste de potência, né? Vamos chamar assim. Na realidade a gente vai medir quanto de corrente o circuito, né, tá consumindo, tá? Então é o seguinte, primeiro que é para comprovar que está dentro daquilo que é esperado, né, quando você monta, né? Lembrar que essa parte aqui a gente está começando somente com a parte do AM, tá? Lembrar que a parte do FM nem montada está, então todo consumo que tiver vai ser referente a essa parte do circuito, tá? Um outro ponto, tá? Toda a referência da montagem, tá? O nosso GND, né? O nosso TR aqui é esse TP15, tá? Então aqueles que baixaram e tem o desenho da placa, esse TP15 aqui sempre vai ser o meu GND, tá? Então esse TP, né? O Test Point 15 aqui, se vocês forem olhar aqui atrás, ele é a massa, né, de todo o circuito, ou seja, a parte toda negativa, sempre a referência é esse TP15 aqui. Então toda vez que eles se referirem aqui, né, ao TP15, é o GND, a referência de onde a gente vai ligar as medições. Então o que ele me fala aqui é o seguinte, tá? Eu vou ligar em série, né? Então para isso a gente precisa de alguns recursos. Né, eu montei esse clipezinho aqui da bateria, né? Depois, óbvio que eu vou colocar a bateria ali. E esses clipes aqui são de bastante ajuda, né? Pode ver que, não sei se dá pra ver aqui, né? Você aperta aqui, ó, aparece a gancheirinha, você solta, ele volta, né? Muito interessante esse tipo de clipezinho. E um outro que eu uso bastante é o seguinte, na ponteira, né? Para você não ter que montar um cabo, eu uso esse outro aqui, né? Ele é encaixado aqui, ó, né? Então você faz a medição, né, diretamente na ponteira. Ele cabe em qualquer ponteira, tá? Isso aqui vocês acham com facilidade aí no AliExpress, no Banggood, vocês acham com facilidade isso aí. Eu tenho bastante desses clipezinhos também. Pessoal, desculpe a edição, minha bateria acabou. Vamos lá. O que a gente vai fazer é medir a corrente, tá? E pelo que ele está comentando aqui, tá? Na tradução aqui,
a corrente, né, se tiver maior que 20 miliamperes, né, tem alguma coisa errada. Então é para desligar imediatamente, ele fala pra gente, né? O ideal é que a corrente esteja abaixo, né, de 10 miliamperes. Então como é que a gente mede corrente? Lembrar, gente, que corrente a gente sempre mede série, né? Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei a placa aqui deitada que fica mais fácil, né? Então tá aqui, ó, é a bateria com clipe, né? O negativo eu vou ligar no negativo aqui. Então tá aqui a bateria, né? Então o negativo, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, é o de cima ali. Então eu vou pegar a garrinha negativa, né? Eu vou ligar aqui. Perfeito? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele em série, tá? Com o meu multímetro. Aí eu vou pegar o terminal, eu vou explicando aqui, positivo, ó, né, da bateria, e vou ligar o positivo aqui no terminal positivo, né, do multímetro, tá? Lembrar, gente, que ó, esse multímetro aqui eu tô medindo, ó, tensão, resistência, frequência, temperatura. Quando eu quiser medir corrente, né, eu vou colocar sempre nesses terminais, tá? Nesse caso aqui o Aneng, né, quando eu coloco aqui, ó, e eu for ligar ele automaticamente ele já entra em modo de corrente, ó, ele já identifica entre modo de corrente, tá? Não sei se está dando para ver bem ali, mas vamos lá. Então o que eu vou fazer? Voltando aqui, eu vou pegar o terminal positivo da bateria, que é esse aqui, e ligar, né, nesse terminal aqui de medição de corrente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui, certo? Tá ligado aqui, né? E o outro terminal, né, eu vou ligar onde? Eu vou ligar, nesse terminal comum aqui, eu coloquei a garrinha na ponta da ponteira, na parte positiva aqui, ou seja, eu fiz um circuito de maneira que ele passa pelo multímetro em série para poder medir a corrente. Então a gente vai colocar aqui, certo? Certificar que tá ligado aqui. Opa, soltou a garrinha ali, certo? E a gente vai fazer a medição do circuito, tá? Então vamos lá. A partir do momento que eu ligar aqui, vai aparecer ali para mim a minha corrente de consumo, tá? Então tá aqui, ó. Eu liguei aqui a minha corrente de consumo, ó. Quanto que eu tô tendo aqui? Eu vou até abaixar aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tem um chiado aqui do circuito, né? Mas ele zerado aqui o volume, quanto que eu tenho, ó? 8,9, lá, 9 miliamperes, vai, 8,8 miliamperes, tá? Então eu fiz uma medição em série, né? Ou seja, eu desacoplei aqui a bateria, deixei ela aqui para poder montar isso aqui, e eu fiz uma medição em série, tá? Então o que ele me diz aqui? Que eu tenho que ter, né, uma corrente menor que 10 miliamperes. Quanto que eu tenho? Eu tenho 8,9 miliamperes, ok? Tá ok, a gente já vai para o segundo teste, né, que é a medição, né, da polarização de saída aqui, tá ok? O bias de saída, o ponto de teste de saída também, que é muito fácil. Eu vou desmontar aqui e a gente já volta. Bom, só para a gente esclarecer, tá? Deu uma ampliada nessa parte aqui, só para explicar rapidamente para vocês aí. Vamos lá. Então eu ampliei aquela parte, só para vocês entenderem aqui a parte do amplificador. Então eu isolei a parte do amplificador aqui, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o mais B, né, da bateria, tá? Ele vem aqui, ó, em amarelo, passa pela chave, né, que é essa chave aqui, ó, liga e desliga, né? Então vocês podem ver que ela vem para cá, ó, né? O negativo vai direto pro terra aqui, pro GND. Então o positivo vem para cá quando você liga, ó, né? Uma ramificação dele, ó, ela é direta na alimentação do CI, tá vendo, ó? No pino 6 o VS lá, né? Então é o seguinte, a partir do momento que eu ligo aqui, automaticamente por essa linha aqui, ó, eu alimento, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês, tá? Eu alimento aqui o meu circuito. No caso do circuito do AM ou FM, eu tenho essa chave aqui, ó, que é a parte de cima dela, né, que é uma chave dupla aqui, ó, 6 polos aqui e 2 posições. Então o que acontece? A alimentação, né, ela vem aqui e fica no meio, ó. Quando eu coloco a chave para cá, o que ela faz? Ela interliga esse ponto, não embaixo, tá? Esse ponto nesse ponto e vai alimentar a parte de FM. Quando eu passo essa chave para cá, o que acontece? Eu interligo esse ponto do meio com essa parte laranja aqui, ó, que é a parte da alimentação do AM, tá? Então, quando eu modifico essa chave aqui, eu estou colocando a alimentação ou FM ou AM. Já na parte de baixo, o que eu ligo na parte de baixo, tá? Primeiro, aqui, ó, é a entrada do meu amplificador, né? É o pino 3 aqui do meu amplificador, tá? Então essa entrada, vamos seguir aqui, ó, tem até um jumper 3, tá? Esse jumper 3 é exatamente a entrada, né, do meu amplificador. A gente vai fazer até uma medida aqui para identificar o ganho. Então é o seguinte, ó,
ele sai aqui, ó, do potenciômetro, tá? Certo ou não? A entrada do amplificador, ó, isso aqui é a chave do potenciômetro que eu faço a movimentação aqui, ó. Uma ponta tá no GND, a outra ponta, ela vem justamente pro meio aqui, tá? Então o que que acontece? Quando eu passo a chave para cá, isso, gente, considerando a parte de baixo da chave, tá? Quando eu passo a chave para cá, o que que eu pego? Eu pego o sinal do meu rádio FM. Então esse sinal vem aqui, ó, certo? Eu fecho o circuito aqui, ele vem para cá, ó, né? Passa pelo meu potenciômetro e vem para a entrada do meu amplificador. Quando eu passo a chave para cá, o que que eu pego? Eu pego o sinal do meu rádio AM, né? Então, ou seja, o que acontece? O sinal vem aqui, ó, passa pelo meio também, que é o ponto comum, né? Passa por esse circuito, vem para cá, ó, e vem para a entrada do meu amplificador. Então essa chave ela tem uma dupla função. A parte de cima ela faz a alimentação do circuito do rádio FM do AM, e na parte de baixo da chave eu faço a seleção do sinal que vai entrar aqui na entrada do meu amplificador. Tá ok? Então isso aqui é só para a gente esclarecer, né? Lembrar que a gente está fazendo as medições, então para esclarecer e elucidar aqui o circuito, tá? Então eu vou estar disponibilizando isso aqui da maneira que está aqui para a gente poder mostrar para vocês, tá bom? A gente já vai partir para teste dinâmico, né? E para não ficar muito longo, né? Eu vou fazer essas medições, explicar, ter uma teoria legal para passar para vocês. E depois a gente vai para o próximo vídeo para não ficar grande, tá bom? Então o que a gente vai medir é o ganho do amplificador, tá? Então a primeira coisa que ele sugere é o seguinte: a gente vai montar um circuito dessa maneira, tá? Para fazer as medições, né? O que ele sugere é o seguinte: geralmente para medir isso aí utiliza-se 1 kHz, tá? Mas o que ele comenta é que alguns voltímetros, né, para medir corrente alternada, não trabalham bem nessa frequência. Então ele sugere que a gente faça a medição, né, usando 400 Hz. Então a gente vai seguir o que está aqui, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, né? A gente vai pegar o gerador de sinal, tá? Então eu estou usando esse gerador de sinal meu mais antigo. O que que eu fiz aqui? Eu peguei um cabo, né? Tem um T aqui, eu peguei um cabo, ó, joguei aqui só para mim ver o sinal. Então eu estou com 400 Hz ali, tá? E o outro cabo é o cabo que eu vou colocar a injeção do sinal aqui na placa, tá? Então só para a gente ver. Esse ruído aqui, gente, é da lâmpada LED, tá? Se você apagar lá, você vai ver que todo esse ruído some. Eu tenho que montar um filtro aqui para não atrapalhar, tá? Mas eu estou ali aproximadamente com os 400 Hz que eu preciso. Então o que que ele pede para fazer? Eu vou pegar meu gerador de sinal, né? Eu vou colocar ele no TP2, na entrada no TP2. O que que é o TP2, gente? TP2, aqui, ó, é justamente o ponto central do sinal aqui, lembra? Ó, TP2 é o ponto central do sinal, ou seja, eu passo aqui pelo meu amplificador, tá vendo? Ó? Aqui, ó, e vou jogar esse sinal na entrada. Então eu vou jogar meus 400 Hz com uma tensão bem pequena, ele diz que é uma tensão bem pequena, né? E aí com o multímetro, tá? Eu vou medir aqui o TP1. O que que é o TP1? É a saída do meu amplificador, né? E eu vou aumentando esse meu sinal, tá? Quer seja no gerador, quer seja no volume, até eu chegar em 1 volt. Ele pede para mim chegar em 1 volt. Quando chegar nesse ponto de 1 volt, beleza, eu cheguei na amplitude que eu preciso para medir. Daí eu vou medir essa entrada aqui, né? Evidentemente que é 1 volt, né? Já vai estar aquela medida. Aí o que que ele pede para a gente fazer? Para a gente pegar esse mesmo multímetro, né? Eu desacoplo da saída e vou medir aqui no jumper 3, que é a entrada, né? Para saber o seguinte: quantos milivolts eu tenho na entrada, né? Então é o seguinte, eu tenho a tensão de saída que eu cheguei a 1 volt, tá? Que é um valor padrão que ele pede para colocar, e eu vou medir quanto eu vou ter na entrada, né? Para me ter alcançado esse 1 volt na saída. Então ganho, gente, nada mais é do que a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Vai me dizer quantas vezes eu consegui amplificar esse sinal. E pelo circuito aqui está me dizendo o seguinte, tá? Que eu tenho que ter um ganho entre 100 e 180. Depois eu vou explicar rapidamente o circuito para vocês, como é que ele funciona. Então eu tenho que ter entre 100 e 180 de ganho, tá ok? Vamos fazer a medição? Bom, a gente montou aqui o setup, né, de teste, tá? Então as duas garras aqui negativa, tá? Tanto do gerador quanto do multímetro já estão conectados, né? E eu estou injetando o sinal aqui no TP2, né? Que é justamente, tá, a entrada aqui do meu amplificador. Então o que que eu vou fazer, né? Conforme eu ligar aqui, vocês vão ouvir o tom, né, de 400 Hz, ó.
Então tá aqui os 400 Hz injetados, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, né, para não ficar um som muito alto aqui, tá? E eu vou colocar o meu multímetro aqui, ó, na saída, tá? No TP1 que eu vou colocar, certo? Vou até aumentar um pouquinho aqui, ó. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentando aqui o meu ganho aqui até eu alcançar 1 volt ali, ó. Vamos dar uma olhada no multímetro ali, ó. Quando chegar, lembrar, gente, que é corrente alternada, tá? Eu tô gerando o sinal senoidal, é corrente alternada. Então eu vou aumentando, ó. Vamos ver até chegar em 1, ó. Ó. Vou colocar o mais próximo possível aqui, ó. Olha lá, 1 volt, tá? Então vou considerar 1 volt ali. Aí o que ele pede para fazer? Eu estou medindo a saída, né? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou no jumper 3 aqui, que é justamente a entrada, e vou ver quanto eu tenho de sinal na entrada, que eu fui aumentando lá, para eu alcançar esse 1 volt na saída. Então eu vou aqui no jumper 3, ó, exatamente aqui, ó. Ele vai dar um ruído aí, porque eu estou injetando o sinal na entrada, certo? Ó? Então eu vou marcar aqui, ó lá, tá dando 5,4. Então eu vou anotar aqui, ó, certo? Ó, V de entrada. Então é 0,0054, que aqui está em volts, eu tenho 5,4 milivolts, tá? Agora eu vou tirar aqui, vou desligar, né, para a gente poder estar fazendo aqui. Então diz o seguinte, ó, eu tenho que ter um ganho aproximado, tá? Entre 100 e 180. Como é que eu faço isso? Eu divido 1 volt que eu consegui na saída por essa tensão da entrada, tá? Então aproximadamente, tá? Não quer dizer que eu botei exatamente aquilo, então vou colocar aqui 1 e vou dividir por 0,0054, que são 5,4 milivolts. Então eu divido um pelo outro, quanto que eu tenho? 185. Então meu ganho deu, tá? 185, tá? Então o ganho tá dentro do previsto aí, né? Ele diz aproximadamente, né, de 100 a 180, eu tô com 185, então tá com um ganho muito bom, tá bom, gente? Existem alguns ruídos aí que a gente tem em função da lâmpada LED e tal, né? Vou ter que fazer alguma coisa aqui na minha bancada para eliminar esses ruídos. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora é um negócio interessante, tá? A respeito da configuração desse amplificador e como é que se chegou nisso, tá bom? Então a gente termina aqui essa parte de medição, tá? Então é o seguinte, né? Nós medimos o que? Nós medimos aqui o consumo do circuito, tá dentro, tá ok, tá com 8,9 mA e até 10. Nós medimos aqui a configuração de saída, né? O BIAS aqui, né? A configuração de saída do meu amplificador, é um amplificador classe AB. Então naquele ponto central do circuito, tá? Ele tem que ter aproximadamente metade da tensão de alimentação, a gente comprovou isso aqui. E o ganho nosso, né, tá um ganho bom, um ganho em torno de 185, né? Agora eu vou explicar como é que nesse circuito ele é calculado o ganho. Bom, gente, para finalizar, tá? Eu vou dar uma explicação o mais rápida e resumida possível, vou disponibilizar material para vocês, tá? Tá aqui o datasheet, né, do LM386, tá? A gente vai fazer mais testes ainda, como largura de banda, né, resposta em frequência, a gente vai fazer mais alguns testes de acordo com o manual, tá? Até a gente chegar propriamente no circuito sintonizador de AM e de FM. Então aqui está o circuito, tá? E na página 7, tá, do manual lá da placa, do Aneng, tá, do elenco, desculpa, Aneng é a marca do multímetro, do elenco. Então na página 7 aqui, tá, eu tenho aqui uma explicação, né? Evidentemente que está todo em inglês, mas vou estar explicando para vocês. Aqui tem um circuito interno, tá, de como é o CI, tá? No datasheet também a gente tem, né? Então tem lá os pinos, pino 2, pino 7, pino 6, pino 5. Aí tem toda a explicação do que é cada um, né? Como é que é a entrada, como é que funciona. Mas aqui no circuito também tem. E ele mostra pra gente, tá, que existem 3 configurações, tá? Isso aqui tá no datasheet, tá, gente? Eu vou disponibilizar ali para vocês, mas está no datasheet. Então é o seguinte, e tem 3 configurações, tá, que mostram pra gente como fazer ou controlar o ganho dele, tá? E eu vou estar explicando para vocês como é que funciona isso aqui. Então a parte, essa figura 4A aqui, ó, tá, mostra, né, a configuração mais simples que tem em um ganho de 20, tá? Então entre o pino 1 e 8 não tem nada ligado, tá? Nessa outra configuração é o ganho máximo dele, tá? Que entre o pino 1 e o 8 tem um capacitor de 10 microfarad,
tá? E nessa configuração, que é a configuração usada nesse circuito nosso, ele tem um ganho aproximado, tá, gente? Lembrar que cálculo é uma coisa, prática é outra, né? Então um ganho aproximado de 150, tá? Entre o pino 1 e o pino 8 tem um capacitor de 10 microfarad em série, né, com um resistor de 47 ohms. Então isso aqui foi o que foi adotado, né, nesse circuito. A gente teve um ganho ali de aproximadamente 185, né, então mais ou menos dentro das tolerâncias dos componentes utilizados aí, tá? Agora uma coisa interessante, isso não está no datasheet, eu pesquisei, vou dividir com vocês, tá? Então aqui está a configuração do CI, tá? Então, o que acontece? Como é que é calculado o ganho, né, desse amplificador, tá? Esses valores aqui, ó, eu coloquei aqui só para a gente ilustrar. Internamente existem esses resistores, esses transistores, e são os valores reais que tem dentro do CI, tá? Então aqui está o pino 1 e o pino 8, tá? Aqui aberto, não tem nada ligado, mas internamente, né, eu tenho essa configuração aqui, ó. Eu tenho o resistor R1 de 150, o R2 de 1,35K e o R3 de 15K. Então a fórmula para você calcular o ganho, lembrar que o ganho é a tensão de saída dividido pela entrada, tá? Vai me dar quantas vezes, né, o sinal foi amplificado. Então a fórmula me diz o seguinte, ó, 2 vezes R3 dividido por R1 mais R2. Então na configuração com o pino em aberto, né, que é aquela primeira configuração que eu mostrei para vocês, tá? Que dá um ganho de 20, né, 200 e depois um ganho aqui de 150. Então primeiro é o ganho de 20. Então como é que eu faço a conta? R3, 15K, tá aqui, né? Embaixo é R1 mais R2, 150 mais 1350. Então se eu fizer essa conta, eu vou ter 20, tá? Eu vou fazer rapidamente aqui só para mostrar. Então vamos lá. Eu tenho lá 15.000, né, que é o 15K, e depois embaixo eu tenho 150 mais 1350. Então se eu somar os dois, dividir um pelo outro e multiplicar por 2, ó, vezes, eu tenho os 20. Tá? Então o meu ganho naquela configuração entre o pino 1 e o 8 sem ter nada, eu tenho 20. Quando, gente, eu faço a segunda configuração ela diz o que? Para me ligar um capacitor entre o pino, no caso 10 microfarad, entre o pino 1 e o pino 8. Lembrar, gente, que o capacitor, tá, ligado numa corrente alternada, ele é um circuito que ele fecha um curto, vamos dizer assim, ele deixa passar todo o sinal. Então significa o quê? Que entre o pino 1 e o pino 8, eu colocando um capacitor, o sinal vai passar diretamente pelo capacitor. Lembrar que é uma corrente alternada, que é o som, né, que é a corrente alternada. A corrente contínua não passa por ele. Então é o seguinte, quando eu coloco um capacitor aqui, entre o pino 1 e o pino 8, eu elimino esse R2, eu praticamente dou um bypass nele. Aí quando eu substituo aqui, ó, né, esse 1350 aqui por zero, né, e fazendo as contas, o meu ganho chega a 200. Vocês podem calcular depois e comprovar, tá? Agora vamos para o mais interessante, né, que é o que o circuito nosso tem, tá? Então ele está dizendo que o circuito nosso é um capacitor de 10 micro, né, ele acaba sendo um filtro, né, para poder passar esse sinal, e um resistor de 47 ohms, tá? Então tá até aqui na lista das peças, ó, que é o resistor. Deixa eu até pegar o desenho aqui. É o R44 do circuito. Deixa eu só pegar aqui que eu já... Aqui. Ele é, tá, o R44, ó, entre o pino 1 e o pino 8, ó, eu tenho um R44. Qual o valor do R44? Tá aqui, ó, 47 ohms. Aí vamos lá. Aí agora a gente entra na lei de Ohm lá, né? Vamos lá. Então quando eu coloco aqui, né, lembrar que o capacitor ele deixa passar, mas eu estou colocando aqui um resistor de 47 ohms. Quando eu coloco o resistor de 47 ohms entre o pino 1 e o pino 8, ele fica em paralelo, né, com esse 1350 ohms aqui. Então como é que é a conta que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que achar a resistência equivalente aqui, tá? Então a resistência equivalente entre um resistor de 1350 que já tem internamente e um de 47 que eu coloquei externamente, eu vou ter uma resistência equivalente de 45,42, tá? Então nesse caso aqui, ó, o meu R2 aqui, eu vou substituir por esse valor que eu encontrei aqui. Então se eu pegar lá 15K, né, que é o meu R3, dividido por R1 mais R2, que é a resistência equivalente, eu vou ter 153,52, né? E ele me fala aqui, tá, no cálculo que é feito aqui, ó, que é um ganho aproximado, tá,
de 150. A gente sabe, né, que devido à tolerância dos componentes, dos sinais usados, de ruído, tudo, a gente chegou em 180, aproximadamente 180 de ganho, né? Então não tem uma unidade, gente. O que significa? Que ele amplificou o sinal de entrada 180 vezes. Lembrar que a próxima parte agora, que a gente vai estudar, é justamente, tá? Máxima potência de saída, né, que a gente tem a distorção, tá? Eu fiz já vídeos falando a respeito de medição em amplificador, mas aqui a gente está reforçando, né, a montagem do que a gente está fazendo, tá? Vou disponibilizar isso aqui para vocês, eu achei muito interessante, né? Vou disponibilizar o datasheet para vocês e vou disponibilizar também o circuito aqui com uma explicação, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero ter sido o mais claro possível nas explicações, né? Então no próximo vídeo a gente continua aí, pode ser que a gente dê uma paradinha entre um vídeo e outro para acrescentar algum outro vídeo interessante, alguma coisa que apareça pra gente aqui, mas a ideia é passo a passo, né, fazer um teste completo, né, desse circuito, desse rádio da Elenco, que é magnífico. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, tá? Dê o seu joinha, acompanhe nossos vídeos, né? Espero que vocês tenham gostado da explicação, né? Se você já é inscrito, né, deixe o seu like, faça seus comentários, sugestões, que a gente vai estar recebendo sempre isso muito bem, tá ok, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo.